Sonho sequestrado. Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989, por Marcondes Gadelha. Sonho sequestrado é um relato pessoal sobre um dos tantos fatos exóticos da política brasileira, a candidatura frustrada de Silvio Santos à presidência da República em 1989. A 15 dias da primeira votação direta ao cargo mais alto do país, desde o fim da ditadura, o carismático apresentador foi para o pleito com Marcondes Gadelha como vice. Entre articulações e decisões nebulosas, a candidatura foi impugnada, deixando muita gente sem saber qual seria seu potencial. Quem nos conta essa história é o ex-senador e ex-deputado baiano Marcondes Gadelha, que viveu todo aquele imbróglio junto a Silvio Santos. Sinta-se convidado a desfrutar deste relato histórico nos próximos 12 minutos. A candidatura. O relato do autor começa no apartamento 537 da Academia de Tênis de Brasília. Por ali, a jornalista Eliane Cantanhede estava alerta. Havia sido escalada pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir o desfecho das negociações para a candidatura do apresentador Silvio Santos à presidência da República. Faltavam apenas 15 dias para o primeiro processo eleitoral desde o fim da ditadura militar, 4 anos antes. Cantanhede estava bem informada da reunião que acontecia naquela manhã. O encontro, iniciado por volta da meia-noite, durou toda a madrugada. Em cima da hora, os envolvidos conseguiram uma legenda para a disputa das eleições, pensando estar livres de riscos. O Partido Municipalista Brasileiro, PMB, se dispôs a substituir o nome do candidato Armando Correia pelo de Silvio Santos. A agremiação fez poucas exigências, além da absorção do plano educacional da campanha já em andamento. Também pediram para examinar com maiores detalhes o projeto de implantação do Imposto Único, uma das propostas da campanha recém-nascida. No ambiente fechado, Silvio e Armando deram as mãos sob aplausos que foram seguidos por um silêncio. Queriam evitar a repercussão na imprensa. Mal sabiam que ainda haveria um longo caminho a percorrer para viabilizar a empreitada. A ideia da candidatura. A decisão de lançar Silvio Santos naquela eleição se deu depois de uma conversa entre o autor e Edson Lobão nos corredores do Senado em outubro de 1989. Faltava pouco mais de um mês para a primeira votação do período pós-ditadura. O convite a Marcondes Gadelha se deu no famoso chá da tarde, promovido no gabinete de Lobão. Por lá, a infusão de erva cidreira e alguns biscoitos reforçaram a imagem de muquirana que o político tinha entre seus pares. Mas Gadelha estranhou ao ver diversas iguarias em uma mesinha muito bem arrumada. Eram doces, compotas, geleias de todos os tipos, bolos, patês, frutas cristalizadas, pães, croissants, tortas e outros mimos da pastelaria do Congresso. Por lá, também estava o então presidente do PFL, Hugo Napoleão. A imprensa já noticiava que 80% de seu partido havia aderido à campanha de Fernando Collor, fosse aberta ou veladamente. Aureliano Chaves tinha vencido Marco Maciel nas primárias da agremiação em uma tentativa de imitar o sistema americano para a definição dos postulantes aos cargos do executivo. Sem organização e fiscalização, mas cheia de vícios e contravenções, a definição do então candidato não satisfez boa parte do partido e sua campanha não engrenava. Foi ali que os insatisfeitos com uma campanha derrotada de véspera tiveram a ideia de trazer um novo nome, conhecido de milhões de brasileiros por seus programas de televisão tão populares. Os caciques abandonaram de vez Aureliano Chaves em prol do apresentador filiado a um partido nanico. Buscando a consolidação. Com a definição da mudança na candidatura, havia um problema de ordem prática a ser resolvido. O partido precisava fazer com que o povo soubesse como votar em Silvio Santos. Isso porque, em 1989, o voto era em uma cédula de papel elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nela,
uma lista apresentava os candidatos ao lado de seus respectivos números. Para assinalar o voto, os eleitores deveriam marcar um X em um quadradinho ao lado de sua opção. Quando a chapa com Silvio Santos e Marcondes Gadelha foi definida, as cédulas já estavam prontas, confeccionadas e impressas, sem o nome do apresentador na lista de votação. Ali estava apenas o nome de Armando Correia, ao lado do número 26. O desafio era mostrar a uma parcela grande da população que era possível votar em Silvio Santos. Para isso, o plano foi usar o horário eleitoral gratuito do TSE, começando no dia 6 de novembro, a uma semana das eleições. Eram apenas 2 inserções de 2 minutos cada uma, em que precisava deixar claro que ele substituiu Armando Correia. Silvio Santos, então, pensou em uma música de auditório, dessas famosas em seus programas, para falar a linguagem que o povo entendia. À sua maneira, explicaria como seu nome estava associado ao número 26. Era uma tarefa praticamente impossível de ser realizada com sucesso, e ainda havia mais desafios pela frente. O sobrenatural na política. Passamos da metade deste microbook com uma pergunta frequentemente feita sobre a candidatura de Silvio Santos. Por que ele se sentiu atraído pela política? Por que não ficou apenas se dedicando à sua carreira bem-sucedida de comunicador, com dinheiro, fama e prestígio? Qual o sentido em assumir um desafio tão grandioso? Pouca gente sabe, mas esta não foi a primeira incursão do apresentador na política. Um ano antes, em 1988, ele quase saiu candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PFL. Na primeira pesquisa de intenção de votos feita pelo Instituto Datafolha, Silvio foi o primeiro colocado entre 13 candidatos. Para se ter uma ideia, ele conseguia um número 4 vezes maior que a candidata Luísa Erundina, que acabou eleita. Mas a candidatura não foi levada adiante. Primeiro, houve um desentendimento com a cúpula paulista do partido, já que Silvio Santos não queria gastar 1 centavo durante a campanha e queria tornar essa atitude de conhecimento público. Depois, ele teve um grave problema de saúde, causando um comprometimento em suas cordas vocais e se afastou da campanha em definitivo. Parecia haver algo sobrenatural atraindo Silvio Santos para a vida pública, para depois enterrar suas possíveis candidaturas. O sonho sequestrado. Como vimos, o registro eleitoral de Silvio Santos tinha suas fragilidades, o que era previsível para uma inscrição feita a 15 dias do primeiro turno, e a Justiça Eleitoral tratou de contestar a validade dessa candidatura. Muita gente estranhou o jeito carismático do apresentador nos poucos programas do horário eleitoral que foram ao ar, em que ensinava didaticamente os eleitores a escolherem o número 26 do PMB, dizendo: para votar no Silvio Santos, devem marcar no meio da cédula Correia. Nas pesquisas, Silvio chegou a se mostrar competitivo e a aparecer em segundo lugar, atrás de Fernando Collor. Mas foram encontradas irregularidades em sua candidatura feita às pressas e o Tribunal Superior Eleitoral decretou a impugnação devido ao partido ter feito convenções partidárias em apenas 5 estados em vez de 9. O PMB sofreu a punição mais grave possível e teve seu registro cancelado pelo TSE. Em tom conspiratório, Marcondes Gadelha atribuiu a destituição do sonho de chegar à presidência a uma armação. No meio de todo o tumulto, chegou-se a cogitar a substituição de Aureliano Chaves por Silvio Santos na candidatura do PFL, partido ao qual o apresentador se filiou pouco tempo depois, interessado em eleições futuras. Mas os corredores da política e as intrigas desse meio fizeram o empresário desistir e se dedicar apenas aos negócios e à carreira na televisão. O sonho de virar presidente durou pouco tempo, mas gerou muitas especulações, projeções, medo e boatos sobre armações nos bastidores contra seu possível governo. Um governo que não existiu. Como seria o governo de Silvio Santos? Ele teria o mesmo traquejo usado em seus programas de auditório
para negociar com o Congresso e suas lideranças? Nunca saberemos a resposta. No Natal de 1989, Silvio deu de presente ao autor deste livro um relógio de parede com as engrenagens expostas. Marcondes Gadelha percebeu então como aquele era um gesto afetivo, uma manifestação de querer bem-vinda de um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, brindando a amizade criada em um episódio que não saiu como era o esperado. Para Gadelha, o relógio é uma boa metáfora do funcionamento das instituições brasileiras. Afinal, ao ativar as pequenas engrenagens, rodas dentadas e delicadas cremalheiras, é possível notar que são viciosas e sujeitas à manipulação. Se forem afetadas por ferrugem ou defeitos simples, os problemas são tão grandes quanto os maus costumes políticos. Volta e meia, ele ainda se pergunta de que maneira um eventual governo Silvio Santos se tornaria singular. Para Marcondes Gadelha, o veto do TSE representou um hiato deplorável para as expectativas nacionais, seguido de um governo que sequer chegou ao fim do mandato. O resto é a história de um país onde quem topa tudo por dinheiro não é o apresentador carismático e imitado por milhões de brasileiros, mas aqueles que deveriam zelar pelo bem comum. Notas finais. A história do Brasil é cheia de surpresas e reviravoltas, e quando nos aprofundamos em questões políticas, há episódios desconhecidos por muitas pessoas, mas que merecem muita atenção por demonstrarem detalhes para onde o país caminha. É o caso deste Sonho Sequestrado, em que uma ideia concebida de uma hora para outra quase foi adiante. Será que Silvio Santos teria fôlego para chegar a um segundo turno na primeira eleição desde a redemocratização? Essa pergunta nunca será respondida com precisão. Ficam as especulações e palpites sobre uma história interrompida.